A rua de Jerusalém estava movimentada naquele fim de tarde. O som das conversas se misturava com os passos apressados dos transeuntes. No meio da multidão, um escriba se destacou. Ele vestia um manto escuro, símbolo de sua posição religiosa e erudição. Caminhava com um olhar atento, como se estivesse em busca de algo ou alguém. Ao avistar Jesus, o escriba se aproximou com a confiança de quem conhece as Escrituras profundamente. Mestre, começou ele, sua voz firme, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele com serenidade, ao invés de responder diretamente, fez uma pergunta: o que está escrito na lei? O escriba, com precisão, recitou as palavras que sempre guiavam sua vida: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus sorriu levemente. Você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá. O escriba, porém, com uma expressão curiosa, insistiu: mas quem é o meu próximo? Jesus, com a paciência que o caracterizava, olhou fixamente para o escriba e começou a contar uma história. Um homem, viajante entre Jerusalém e Jericó, descia por uma estrada conhecida por ser perigosa. No meio do caminho, foi atacado por bandidos. Eles o espancaram, roubaram seus bens e o deixaram praticamente morto, à beira da estrada. O homem estava ali, sem forças para se mover, sua vida pendendo por um fio. O escriba escutava atentamente, e Jesus continuou. Passado algum tempo, um sacerdote, vindo pela mesma estrada, viu o homem ferido de longe. No entanto, ao chegar perto, ele desviou o olhar e seguiu em frente, como se não tivesse visto nada. Depois, um levita, também parte da classe religiosa, fez o mesmo. Viu o homem caído, mas, com um gesto de desprezo, seguiu seu caminho sem oferecer ajuda. Jesus fez uma pausa. O escriba olhou para ele, surpreso, mas sem saber ainda o que esperar do desfecho. A história estava longe de terminar. Jesus fez uma pausa e então, com um olhar penetrante, continuou sua história. Mas então, um samaritano, que viajava pela mesma estrada, chegou ao local onde o homem estava. Ao vê-lo, o samaritano teve compaixão dele. Ao contrário dos outros, ele não desviou o olhar. Aproximou-se, ajoelhou-se ao lado do homem ferido e, com mãos cuidadosas, começou a tratá-lo. Usou óleo e vinho para limpar as feridas, e depois enfaixou-as com seu próprio manto. O samaritano sentiu em seu coração uma dor profunda pelo sofrimento do homem e não hesitou em agir. O escriba ouviu atentamente, tentando absorver o que estava sendo dito. Ele sabia das hostilidades entre judeus e samaritanos. Era raro ver um samaritano agir de tal forma em relação a um judeu. Jesus continuou. O samaritano, então, colocou o homem ferido sobre seu burro e o levou até uma estalagem. Lá, pagou ao estalajadeiro para que cuidasse dele até sua recuperação. E mais, disse-lhe: cuide dele até que eu volte. Se precisar de mais dinheiro, pagarei na minha volta. O escriba ficou em silêncio, contemplando o gesto. Era uma ação que ia além de qualquer expectativa. A misericórdia do samaritano parecia desafiadora, principalmente quando comparada à indiferença dos outros. Jesus olhou para o escriba, que estava agora imerso na história. O silêncio se fez por um momento, e Jesus, com calma, fez a pergunta final. Qual desses três, você acha, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? O escriba, embora hesitante, respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus sorriu e, com uma voz serena, disse: vá e faça o mesmo. O escriba ficou pensativo. Ele sabia que a resposta estava em algo muito mais profundo do que as palavras ditas. Jesus não apenas responderá sua pergunta sobre quem era o próximo, mas também desafiará sua compreensão de quem deveria ser ajudado. A lição era clara: o amor ao próximo não tem fronteiras de origem, de religião ou de classe. O próximo é qualquer pessoa que precise de compaixão, e deve ser amado como a si mesmo.
Jesus olhou uma última vez para o escriba, que agora refletia sobre suas próprias atitudes. A parábola não era apenas uma história, mas uma convocação à ação. O escriba, embora em silêncio, começava a entender o profundo significado do que acabará de ouvir. O escriba permaneceu ali, em silêncio, observando Jesus se afastar entre a multidão. Sua mente estava cheia de pensamentos conflitantes. As palavras de Jesus ecoavam em seus ouvidos, desafiando tudo o que ele conhecia sobre o amor e a justiça. Ele sempre tivera uma visão limitada sobre o que significava ser um próximo, preso às convenções de sua cultura e religião. Mas agora, tudo parecia diferente. Quem era o meu próximo? A pergunta parecia simples, mas a resposta de Jesus havia aberto uma nova dimensão. O próximo não era apenas o amigo, o aliado ou o semelhante. O próximo poderia ser o inimigo, o estrangeiro, até mesmo aquele a quem se desprezava. O samaritano, alguém que ele teria considerado um inimigo, foi o único que demonstrou verdadeira compaixão. O escriba olhou ao redor. As pessoas passavam apressadas, muitas delas imersas em seus próprios problemas, talvez sem notar as necessidades ao seu redor. Ele pensou no homem ferido, na maneira como os religiosos haviam ignorado seu sofrimento. Jesus não apenas os havia criticado, mas os havia mostrado o que significava praticar o amor genuíno. Agora, o escriba sabia que a mudança não estava apenas nas palavras, mas nas ações. Ele precisava fazer o mesmo,